Então, galera, olha só, vamos dar continuidade aí com a aula de vocês. Hoje a gente vai estar resolvendo três questões do Enem. Essas questões são as questões da atividade um que eu passei para vocês, tá certo? E vocês vão poder ver como esse assunto, o assunto de frações, que foi o assunto que eu trabalhei na última aula, ele é cobrado na prova, né? Então ele aparece de uma forma bem contextualizada, não de uma forma solta. Então é importante a gente fazer esses exercícios aqui para poder ir se acostumando com o jeito da prova. Então, ó, essa aqui é uma questão do Enem de 2016, a segunda aplicação, e vamos ver aqui o que a questão diz. Fala o seguinte, olha: nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos. Então, ó, gente, um exercício aqui bem tranquilo, certo? Então, a gente vai ver aqui como... Olha, ele te deu três números, né? Ele te deu aqui, olha, até destacar, 1/2, 3/8 e 5/4, né? Então, ele quer que a gente coloque esses números aqui em ordem, olha, importante, em ordem crescente, ok? Então, a gente vai colocar esses números aqui em ordem crescente. Então, vamos lá ver como que a gente faz. Pessoal, primeira coisa que você tem que entender é que a ordem crescente é uma ordem do menor para o maior. Então, vou escrever isso aqui, ok? Ele quer que a gente coloque em ordem crescente e os números em ordem crescente é aqueles que vão do menor para o maior, ok? Então, como que eu descubro desses númerozinhos aqui, olha, que eu estou tratando, desses três aqui, quem que é o maior e quem que é o menor? Então, é só a gente colocar aqui, né, e poder fazer a divisão depois. Então, eu vou colocar aqui, olha, a gente tem o primeiro número, é 1/2. Isso é fácil, né? Nem precisa dividir, porque a gente conhece, sabe que dá 0,5. O segundo número aí que está aparecendo é 3/8. Gente, 3/8 dá quanto? Bom, eu não sei assim, de cabeça, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e efetuar a divisão, ok? Então, eu vou fazer a divisão aqui embaixo. Eu vou pegar esse 3 e vou dividir ele por 8. Dá para dividir 3 por 8? Não. Então, o que que a gente faz? Coloca o zero e a vírgula. Que número vezes 8 se aproxima do 30 aqui? É o 3. Então, 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Ok? Então, cabe quanto? Dá para dividir 6 por 8? Não. Então, você coloca o zero. Aqui vai caber 7, porque, olha, 7 vezes 8 é 56. Para 60, 4. Aí ainda a gente continua, né? Eu coloco o zero aqui, cabe quanto? Um 5. 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. Então tá aí a divisão. O valor dessa divisão aqui, ó, como a gente observa, é esse número aqui, ó, 0,375. Então eu vou escrever aqui, ó, 0,375. Desses dois aqui, a gente vê que esse aqui é maior, porque é 0,5 contra 0,3, né, gente? Então esse aqui tá ganhando. Aí falta a gente ver esse último aqui, ó, os 5/4. Quanto será que dá essa divisão? Então, ó, eu vou colocar aqui 5/4, 5/4, isso é igual a. A gente vai determinar o valor novamente. Então, olha, para determinar o valor, a gente vai efetuar aqui a divisão.
Então, eu quero dividir 5 por 4, né? Então, cabe 1. 1 vezes 4 é 4, para 5 sobra 1. Dá para dividir 1 para 4? Não. Então, você coloca o zero e a vírgula. Cabe quanto? 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10, 2. Se você quiser continuar dividindo, você continua, mas é desnecessário, porque a gente já sabe que 1,2 é maior que esses aqui. Então, para a gente ganhar tempo, a gente evita de terminar essa divisão e só coloca aqui o que realmente interessa. Ah, deu 1,2, beleza. Aqui, gente, a mesma coisa. Se depois do 3 que você colocou, você que já quisesse parar de dividir, poderia, ok? Porque você já saberia que 0,5 é maior que 0,3. Então, o objetivo aqui não é fazer a divisão completa, é saber qual é maior. E no Enem a gente tem que ganhar tempo, porque o tempo é curto, né? São muitas questões para pouco tempo de prova. Então, se a gente puder agilizar, quanto mais agilizar, melhor, ok? Então, ó, gente, tá aí a sequência dos números, né? Eu tenho 0,5 aqui, 0,3 e 1,2. Desses números, ó, eu quero colocar em ordem crescente. Quem que é o menor? O menor é esse 3 oitavos aqui, né? Então, o que que eu posso fazer? Olha, eu posso vir aqui embaixo e colocar a sequência. Então, a sequência aqui que eu vou ter vai ser o menor, 3 oitavos. Depois vem o segundo menor, né? Que é o meio, porque o meio deu 0,5. E o maior, por último, que é os 5 quartos, que é a divisão de 1 sobre 2. Tá aí, então essa é a sequência crescente que ele quer. Então, olhando aqui nas opções, a gente percebe que a opção que corresponde a essa sequência em verde é aqui a letra C, né? Então, gabarito dessa questão, letra C. Então, viram aí uma questão tranquila, fácil, né? Você só precisaria entender sobre a divisão aí das frações, divisão com vírgula, para chegar à resposta correta. Então é assim, gente, a gente vai fazendo as questões e vai aí se acostumando com esse tipo de enunciado. Então vamos partir para a próxima questão. Então aqui, galera, olha, essa próxima questão, questão 2, é uma questão do Enem de 2018, certo? E essa questão aqui, ela é interessante porque você vai usar multiplicação e subtração de fração para chegar à resposta correta, ok? Então vamos lá, olha, fala o seguinte: o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Aí aqui ele te deu as opções, né? Então, gente, olha, você tem que observar aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver são os dados. Então, ele falou que a pena de reclusão, ela varia, olha só, de 5, né? Então, ela varia aqui, olha, de 5 a 15 anos. Então, esse aí é o primeiro dado que a gente vai ter que utilizar para qualquer pessoa. Só que a pessoa pode ter esse benefício aí, né? Se ela for réu primário com bons antecedentes criminais, a pena ela sofre uma redução. Agora, olha, essa redução aqui, ela é de quanto? Então, a gente viu aqui, ó, que o texto falou que é de 1/6 a 2/3. Então, o exercício aqui, em si, o que a gente vai ter que fazer? Simplesmente traduzir essa linguagem portuguesa para a linguagem matemática. Então, vamos lá, olha, a gente sabe aqui, pegar aqui a caneta,
A gente sabe aqui, pessoal, que a pena ela vai sofrer uma redução, né? Então, vou colocar aqui, redução. Agora, essa redução vai ser de quanto? Ela pode variar de 1/6, olha, 1/6, traduzindo para matemática, a 2/3. 2/3. Então, colocando aí em números, né? Então, ela varia de 1/6 a 2/3. Aí, ele quer saber qual é a variação máxima que a pessoa pode ter, né? Quanto isso pode variar, dependendo da pena que ela pegou, diz de 5 a 15 anos, se ela tiver esse benefício. Então, pessoal, para a gente resolver esse exercício aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente sabe que a pena da pessoa ela pode ser de 5 a 15 anos. Então, a gente pega a maior redução e aplica no menor tempo. E a menor redução, que é 1/6, a gente aplica no maior tempo. Aí a gente vai ter esse intervalo que ele quer que a gente determine. Então, ó, vamos fazer isso aqui. Então, olha, vamos colocar aqui, fazer primeiro esse cálculo aqui, olha. Então, ele quer a maior redução no menor tempo. O menor tempo é esse tempo aqui, né? De 5 anos. Então, eu vou calcular aqui, olha, para 5 anos. De quanto que vai ser a redução. Gente, 5 anos, olha aqui o enunciado, ele está dando aqui a resposta em meses, né? 1 ano e 8 meses, 3 anos e 4 meses. Então, a gente vai transformar esses anos aqui em meses para ficar mais fácil. 5 anos tem quantos meses? É fácil, né? A gente sabe que cada ano ele tem 12 meses. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó. Só fazer 12 vezes 5, que a gente chega aí ao valor correto. Então, eu vou fazer essa continha aqui, olha. 12 vezes 5. 12 vezes 5 para a gente saber. 2 vezes 5 é 10, vem 1 vezes 5 é 5, 1, 6. Então, dá 60 meses. Então, a redução aqui que a gente quer, ele pegou 60 meses, menos, se é uma redução é menos, né? A gente pega a maior redução, que é a redução de 2/3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2/3, vezes o quê? 60, né? Eu vou reduzir 2/3 de 60. Então, é assim que se faz, tá vendo aí? Conta com fração. Então, nesse caso aqui, vai ficar como? Vou colocar aqui igual 60. Ó, 60 dividido por 3, você aqui, gente, já pode simplificar, porque fica melhor. Então, eu vou cancelar esse 3 com 60, eu estou dividindo, né? 60 por 3 é quanto? 20. Aí fica 20 vezes 2. Isso vai dar quanto? 20 vezes 2 é 40, né? Então, menos 40 aqui. Então, nesse caso, 60 menos 40, 20 meses. 20 meses e a redução. Aí você fala, bom, mas aqui não tem 20 meses em nenhuma dessas opções. Mas 20 meses, você tem que lembrar, 12 meses é um ano, né? Então, 20 meses é a mesma coisa que um ano e 8 meses. Certo? 1 ano e 8 meses. Então, ó, com essa informação aqui, pessoal, a gente já fica entre duas opções, né? Ó, ele te deu aqui, ó, 1 ano e 8 meses. A gente já vai ficar aí entre duas opções. Ou a letra A ou a letra B vai ser aí o item correto. Ou a letra A ou a letra B. Então, ó, vamos para o próximo. Ele te deu um outro intervalo de tempo, né? Ele falou o seguinte, olha. Que a redução, agora o maior tempo é 15 anos, né? 15 anos. 15 anos é a mesma coisa que quantos meses? Então, eu vou fazer esse cálculo aqui novamente, ó. A gente quer saber 15, cada ano tem 12 meses, então 5 vezes 2 é 10, vem 1, 1 vezes 2, 2, com 1, 3. 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 1 é 1. Então, baixo o zero aqui, 3, eu estou somando, tá?
3 com 5 é 8, e esse 1 aqui fica 180, né? Então, nesse caso aqui, olha, eu vou ter 180 meses. 180 meses equivale a 5 anos. Então, a gente vai aplicar aqui, né, a redução. A redução, nesse caso, é de 1/6 do tempo. Então, eu vou colocar 180, vou reduzir 1/6 desse tempo, que é o tempo de 180. E a gente vai fazer o cálculo aí. Subir aqui um pouquinho para a gente ganhar mais espaço. Então, ó, gente, nesse caso aqui, isso vai ficar igual 180 menos. Olha, 1/6 vezes 180. 180 por 6 é só você efetuar aqui a divisão, né? Então, olha, vou dividir aqui 180 por 6. Isso é 30. 30 vezes 1 é 30. Então, vai dar 30 aí, essa conta. Então, 30 aqui. Então, nesse caso, olha, eu tenho 180 menos 30, isso é 150 meses, ok? Mas 150 meses equivale a quantos anos? Gente, ó, para a gente ficar mais fácil para a gente saber, a gente pode fazer uma divisão simples aqui, né? Se eu sei que um ano tem 12 meses, eu pego 150 e divido por 12. Né? Vou pegar aqui, ó, o 15. Que número vezes 12 chega no 15? 1. 1 vezes 12? 12. Para 15? 3. Vou baixar aqui esse 0. Cabe quanto? 2, né? 2 vezes 12, 24. 24 para 30 é 6. Então, não dá mais para dividir. Então, eu tenho 12 anos inteiro e 6 meses. Então, 150 meses equivale a esse valor aí, tá certo? Então, vou ter 12 anos e 6 meses. Esse aí é o valor correto. Então, tá aí a nossa opção, né, galera? Só destacar aqui, ó, para vocês verem. Esse aí é o valor que a gente tem. Então, ó, qual das opções aqui se enquadra nesse valor? Ó, 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses. Então, resposta aqui, ó, dessa questão, gabarito aqui, vai ser a letra A, certo? 1 ano e 8 meses a 12 anos e 6 meses. Então, a questão aí que a gente basicamente, olha, usou os conceitos básicos de fração. Então, multiplicar fração e subtrair fração, fazendo os devidos cálculos. Tá certo? Então, ó, gente, vamos ver aí mais uma última questão que é muito parecida com essa aqui, para vocês verem que o Enem, ele repete as ideias, né? Não repete exatamente a questão, mas a ideia ele sempre repete. Então, vamos lá ver essa questão. Então, ó, galera, agora a gente vai fazer aqui a terceira questão, a questão do Enem de 2016, certo? Então, olha, fala o seguinte: até novembro de 2011 não havia uma lei específica que punisse fraude em concursos públicos. Isso dificultava o enquadramento dos fraudadores em algum artigo específico do Código Penal, fazendo com que eles escapassem da justiça mais facilmente. Entretanto, com o sancionamento da lei tatararã, né, lei aí, é considerado crime utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concurso público com pena de reclusão de 12 a 48 meses. Essa parte aqui, ó, inútil, essa primeira parte aqui do texto, né? Só para tomar seu tempo. O que importa é isso aqui, ó, com pena de reclusão de 12 a 48 meses, né? 1 a 4 anos. Caso esse crime seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá aumento de 1/3, né? Então, olha, uma ideia bem parecida com aquela questão anterior, né? Variação aí de pena, só que nesse caso aqui a gente vai falar de aumento e não de redução. Se um funcionário público for condenado por fraudar um concurso, sua pena poderá variar de quanto? Então, ó, pessoal, a gente viu que a pena aqui ela tem uma variação, né? De quanto em quanto tempo?
Então, ela vai de 12 a 48 meses, certo? Mas se a pessoa for um funcionário público, ela vai sofrer o quê? Um aumento, ou seja, a gente vai somar. Um aumento de quanto? De 1/3 da pena. Então, ele quer saber, no caso, que quando a pessoa é um funcionário público, quanto que vai ser a pena? 12 a 48 meses é a pessoa que não é funcionária. Se ela é funcionária, aumenta 1/3 aqui no 12 e aumenta 1/3 aqui do tempo no 48. Então, vamos calcular isso aqui para ver quanto que dá. Olha, eu vou colocar aqui do lado. Quanto que vai ser a pena dessa pessoa, certo? Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o tempo mínimo, né? Então, nesse caso aqui, ó, 12 meses. 12 meses. Só que nesse caso aqui, olha, a pessoa é funcionária pública, vai ter um aumento. Então, você vai pegar 12 mais 1/3 de 12, porque está tendo um aumento, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Eu vou fazer embaixo, que fica melhor para vocês perceberem o raciocínio que eu estou tendo, ok? Então, olha, isso vai ficar igual a... Vou colocar aqui o 12 mais 1/3 de 12. Gente, ó, 1/3 é só você dividir por 3, né? 12 vezes 1 é 12. 12 dividido por 3 dá quanto? Aqui, ó, vai ficar 4, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo o valor. O valor aqui vai ser de 4. Beleza? Então, 12 mais 4 é 16. Aí a gente, ó, fica entre duas opções, que tem 16 e 16. As outras você já descarta, né? Porque não são opções. Então, se você for chutar aqui, você ficaria entre B e C. Você já aumentaria a sua chance, né? Mais uma dica aí, em vez de jogar em qualquer uma. Mas como a gente sabe resolver, né? Vamos calcular para o outro tempo. O outro tempo é de 48 meses. 48 meses. Então vamos lá, a gente vai pegar 48, a pessoa é funcionária pública, ela vai ter acréscimo de 1/3 da pena, que é 48. Isso vai dar quanto? 48 mais 1/3 de 48. Gente, é só você dividir, né? Nesse caso aqui, você divide 48 por 3. Não é mais fácil como aquela, então pega aqui, ó, 48 por 3. Pego 4, né? Cabe 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Baixa esse 8 aqui. Cabe quanto? 6. 6 vezes 3, 18. Para 18. Nada. Então, ó, esse valor aqui, 1/3 de 48, é a mesma coisa que quanto? 16. Né? Aí ficou fácil. 48 mais 16, 58, 64, né? Então, vai dar 64. Esse é o valor aí que a gente está procurando. Então, ó, nesse caso aqui, a gente pode ver que 16 e 64 é a resposta aí da letra C. Tá certo? Então, ó, gente, uma ideia bem parecida, é claro que mais fácil que o anterior, né? Mas geralmente o assunto de frações é cobrado dessa forma, né? Então, se você souber bem esse conteúdo, você vai conseguir matar aí muitas questões do Enem.